Bom dia, turma. Chegamos na nossa aula 19, nessa semana aí que estamos apenas fazendo exercícios para fixar o conteúdo sobre tabela periódica e propriedades periódicas. Tudo bem? Bom, página 28, dando sequência aos exercícios. Exercício número 12. Localize na tabela periódica o elemento químico de número atômico 16. Sobre esse elemento, considere as afirmativas abaixo. Então, veja, essa questão do vestibular, ela pede, né, para a gente localizar na tabela periódica. Pessoal, eu peguei só uma fração da tabela periódica aqui, claro, a gente deveria pegar toda a tabela periódica, verificar onde estava esse elemento, mas o que eu quero lembrar com vocês é que a tabela periódica está em ordem crescente de número atômico. Então eu peguei aqui, né, uma fração da tabela periódica e a gente vai localizar esse elemento com número atômico igual a 16. É o enxofre, ele está na coluna 16. Tá? Então, possui 16 prótons, 15 nêutrons e 16 elétrons. Na tabela periódica, considera os elementos eletricamente neutros, na forma de átomo. Então, o número de prótons deve ser igual ao número de elétrons. Então, se ele tem número atômico 16, ele tem 16 prótons e tem 16 elétrons. Só que nós vamos ter que verificar qual que é a massa atômica desse elemento. Vejam lá, ó, o enxofre tem massa atômica igual a 32. Vamos relembrar aqui, pessoal, que para mim calcular a massa atômica de um elemento, eu pego o seu número atômico mais o número de nêutrons. Como ele tem massa 32 e tem 16 de número atômico, ele vai ter 16 nêutrons e não 15. Então eu não vou marcar essa afirmativa 1, tudo bem? No estado fundamental, a sua configuração eletrônica é... Nem vou ver a configuração, vamos fazer ela primeiro, né? Fazendo a configuração eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Bate com essa aqui? Bateu, né? A gente vai marcar essa afirmativa. Seu nome é silício, seu nome é enxofre. Então, não vou marcar. É um halogênio. Pessoal, halogênio é a coluna 17, ou família 7A. Esse é da coluna 16, ou família 6A, ele é um calcogênio. Então, eu não marco também a afirmativa 4. Está localizado no terceiro período da tabela periódica. Olhem aqui ó, na distribuição, qual é o nível de maior energia? É o nível 3, então é terceiro período. Isso a gente vai marcar. Afirmativa correta, 2 e 5. Tudo bem? Próxima questão. O sódio é uma substância extremamente reativa, página 29, né? E perigosa, podendo pegar fogo em contato com o ar. Aqui ele está dando uma reação em que o sódio reage com o oxigênio, combustão do sódio, e reagir violentamente com a água. Aqui o sódio reagindo com a água. Tá? É um elemento químico considerado essencial à vida humana. Quando combinado a outras substâncias, é utilizado, por exemplo, na produção de papel, de sabão e no tratamento de água. Considerando as propriedades periódicas do sódio, é correto afirmar que ele é um metal. O sódio, ele é um metal alcalino, da primeira coluna da tabela periódica, e de baixa afinidade eletrônica. Né? Lembrando que a afinidade eletrônica ela vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, se o sódio está aqui, ele está ao contrário desse grau de grandeza aqui. Né? Ele tem baixa afinidade eletrônica. Metais, de forma geral, têm baixa afinidade eletrônica. Tudo bem, pessoal? Afinidade eletrônica é afim de ganhar elétrons. Né? O sódio tem um elétron na última camada, para ele se estabilizar, ele precisa doar esse elétron para ficar com 8 na camada anterior, para seguir a regra do octeto. Número 18. O elemento químico silício é usado na fabricação de ferramentas e de chips eletrônicos, entre outras aplicações. Isso se deve ao fato do silício. Bom, vamos pegar a tabela periódica aqui e encontrar o elemento silício. Tá? Ó, silício está aqui, está representado aqui. Ok, pessoal? Veja, em azul está os metais. Em laranja aqui está os não metais. Esse amarelo, né, está os não metais. Em laranja aqui estão os semimetais. Então o silício é um semimetal. Ele não é metal e não é não metal.
Então, o que acontece? Ser um metal não é metal. Ser um semimetal e sua última camada apresentar configuração eletrônica 3s2, 3p1, 3p1, 3p1. Bom, pessoal, ele está na coluna na coluna 14. Então ele termina a distribuição eletrônica em 3p2. Tá? Isso aqui é uma outra forma de representar, mas quem tem 3 elétrons na última camada, por causa dos eixos de ligações que a gente vai aprender para frente, que é o chamado 3p3, tá? No caso, se você soma esses elétrons. Mais para frente a gente vai aprender isso aqui. Mas o silício é 3s2, 3p2, tudo bem? Ser um semimetal e apresentar eletronegatividade média, isto é, atrair ou ceder elétrons conforme a eletronegatividade do outro elemento com a qual forma uma ligação química. Bom, a eletronegatividade, essa alternativa, ela vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Como ele é semimetal, ele tem eletronegatividade maior do que os metais, mas ele tem eletronegatividade mais baixa que os não metais. Então ele tem eletronegatividade intermediária aqui, tá? Próxima questão, questão 19. Os átomos dos elementos X, Y e Z apresentam as seguintes configurações eletrônicas no seu estado fundamental. Lembrando que o estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se eu contar o número de elétrons aqui, vai ser igual ao número atômico dos elementos químicos, tá? Vamos lá, vamos verificar aqui. Primeira coisa, pessoal, que eu observo que nessa distribuição eletrônica, o elemento X e o elemento Z, eles fazem parte da mesma família, do mesmo grupo da tabela periódica, porque eles terminam em S2P5, então eles são da família 7A, porque tem 7 elétrons na última camada, ou coluna 17, bloco P5 lá, né? Eles estão no quinto bloco do subnível P da tabela periódica. Daí a gente conta mais 12, que tem os 10 do D mais os 2 do S, tá? Bom, o que mais que eu vejo aqui? Que esses elementos, por estarem na família 7A ou coluna 17, eles são halogênios. Vamos pegar ali o Y. O Y termina em 3s1. S1 também é elemento representativo. Ele tem um elétron na última camada. E se ele tem um elétron na última camada, ele é um metal alcalino. Tá? O que eu vou marcar aqui? Eu vou marcar a alternativa B. O elemento Y é um metal alcalino e o elemento Z é um halogênio. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Tá, pessoal. Continuando na página 30, a questão é a questão 20. Acho que é a última questão aí da apostila, né? A classificação periódica dos elementos propostas por Mendeleev, em conjunto com a periodicidade proposta por Moseley, resulta em uma tabela que oferece uma grande quantidade de informações a respeito das propriedades físicas e químicas dos elementos e seus compostos, servindo de base para a compreensão das ligações químicas. De acordo com as informações contidas na tabela periódica, assinale as afirmações abaixo e analise as corretas. Bom, os elementos químicos são organizados em ordem crescente de massa atômica. Isso aí quem falou foi Mendeleev, mas a tabela nova, né, a alteração quem fez foi Moseley. Eu não sei se falei para vocês, o Moseley ele morreu na Segunda Guerra Mundial com 27 anos. Ele teve uma contribuição para a física e para a química científica absurda. Falam que a maior perda da Segunda Guerra, a maior perda intelectual da Segunda Guerra Mundial foi a morte de Moseley, que foi para a frente de batalha e acabou morrendo em campo de batalha. Bom, os elementos químicos são organizados em ordem crescente de suas massas atômicas. Não, de número atômico. Tá? Isso aí é a proposta de Moseley, da periodicidade. Mendeleev fez toda a tabela periódica, todos os méritos são para ele, né? Mas foi Moseley que organizou apenas em ordem crescente do próton, porque quando Mendeleev organizou a tabela periódica, só se tinha uma noção sobre a massa dos elementos químicos, não sabia a existência das subpartículas atômicas.
Os elementos que formam a família 1A possuem elétrons de valência com configuração NS1. Claro, né, pessoal? Esse N é o período, vai de 1 a 7, o nível lá, e todos terminam a distribuição em S1, família 1A, metal alcalino, tá? Então essa questão eu vou marcar. Lembram lá? Tabelinha, né? Olha aí, ó, metais alcalinos, distribuição termina em S1. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio são os elementos, são os metais alcalinos. Os elementos representativos estão aqui, ó, tá? Família 1A. Terminam a distribuição em bloco S, em subnível S ou subnível P. E o número de elétrons da valência, da camada de valência, da camada mais energética, é o que dá o número da família. A, 1A, 2A, 3A, 4A. 4A significa que tem 4 elétrons na última camada. 6A significa que tem 6 elétrons na última camada, tá? Os elementos representativos pertencentes ao terceiro período da tabela periódica têm seus elétrons distribuídos em 4 camadas. Veja, turma, se ele está no terceiro período, ele tem 3 camadas, né? Não 4 camadas, não 4 níveis. Então essa aqui a gente não marca. O raio atômico num grupo aumenta com o aumento do número atômico. Bom, vamos verificar aqui, ó. O raio atômico num grupo. Grupo é coluna, tá? Grupo ou família. É claro, né, pessoal, se está em ordem crescente de número atômico, se eu pego esse grupo aqui, à medida que aumenta o número atômico, aumenta o raio atômico. Então essa questão é verdadeira. Os elétrons de maior energia do elemento do grupo 6A pertencem ao quarto período, tem configuração 4p4. Então, essa questão também é verdadeira. Os elétrons de maior energia de um elemento do grupo 6A, da coluna lá, desse grupo aqui dos calcogênios, 6A, pertencente ao quarto período. Quarto período é a quarta linha da tabela periódica, tem configuração 4p4, né? Então, é isso mesmo. Quarto período, família 6A, ele vai terminar em 4p4, aqui ó, 4p4, lembrando que tem o S2 ainda, tudo bem? Então, beleza, pessoal, continuem estudando, um bom dia a todos.